Pessoal, então continuamos a nossa aula, a gente volta a falar do Jamov. O Jamov é um software que você, aluno, pode usar porque ele é gratuito, e para você que é professor, ele é uma alternativa excelente, né? Por que ele é uma alternativa excelente? Porque ele é um software open source, né? Então você pode utilizar ele, colocar ele em qualquer computador sem nenhum custo, né? Então, se você quer utilizar esse software na tua aula, é muito simples, né? É só você instalar, né, pedir para os seus alunos instalar nos seus computadores, você já pode usar. Aí você vai falar, tá, mas eu tenho todos os meus dados em Microsoft Excel, como é que eu vou importar para esse tal de Jamov? Olha, eu também, como toda pessoa que está migrando, né, para outro software, eu tenho todos os meus dados em Microsoft Excel, né? Então você imagina o seguinte, que o Jamov, ele importa diretamente, né, desse formato aqui, que é o CSV. Né? E o Excel, ele pode exportar a planilha para o formato CSV. Então, todas as suas planilhas do Excel, né, você pode pegar, clicar nelas e colocar salvar como formato CSV, separado por vírgula. Aí é só você pegar, né, é só pegar, abrir suas planilhas no Excel, salvar nesse formato, no próprio Excel mesmo, aí você vem e abre elas no Jamov. No primeiro vídeo dessa playlist, eu mostrei, né, que a gente tem essa tabelinha aqui, nesse formato. Né? Você está vendo que todas as linhas são separadas igual no Excel mesmo. Opa. Todas as linhas são separadas como no Excel mesmo, só que em vez de colunas, né, a separação das colunas é feita dessa forma. Né? Você tem uma vírgula, você tem o entre aspas e vírgula. Né? Então, você pode importar desse formato para o Jamov. No primeiro vídeo da série, eu fiz com os dados da tabela periódica. Então, aqui agora a gente vai importar outros dados, né? Outros dados, que é Clinical Trial. Né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu Jamov, eu vou clicar aqui e vou clicar em abrir. Eu vou, no caso, essa planilhinha aqui, as planilhas que eu trabalho nesse curso, eu já deixei todas salvas numa pastinha na minha área de trabalho. Você pode deixar salvo onde você quiser no teu computador. Eu vou vir aqui em procurar e vou na pastinha eu vou na pastinha onde tem os meus dados, né? Então, eu tenho aqui na minha área de trabalho, eu tenho aqui datasets. Então, eu vou procurar pelo Clinical Trial. Eu vou abrir esse Clinical Trial, só cliquei em abrir. Jamov está abrindo. Então, aqui você tem uma... Você imagina que aqui você tem um Sample ID, né? O certo é colocar aqui como ID. Lembra que a identificação, o Jamov, ele tem essas 4 classificações aqui. Então, o ID é Sample Identification, né? Identification. Né? Então, aquilo que eu falei para vocês, você está estudando o desempenho de atletas que tomaram suplementação e atletas que não tomaram suplementação. O nome do atleta é ID, a identificação dele. Né? Aí você tem essa outra variável aqui, que é o grupo. Né? Então, por exemplo, homem e mulher é uma variável qualitativa. Né? Então, então, a gente coloca aqui como nominal. Né? E aqui, então aqui a gente tem um sample ID e 2 variáveis nominais. Né? O que é uma variável nominal? Macho, fêmea, homem, mulher, olho azul, olho verde, olho claro. Né? E uma variável quantitativa é o que você sabe, né? O peso, a altura, né? A energia de ionização, no caso da tabela periódica. Né? Então, é uma variável contínua. Né? O Jamov também tem essa daqui, que é a variável ordinal. Então, essa variável ordinal é o seguinte, né? É a posição que os corredores chegaram numa corrida. Primeiro, segundo, terceiro. Né? Eu posso dizer que o primeiro foi o mais rápido, o segundo foi o segundo mais rápido. Mas eu não posso dizer quão mais rápido o primeiro foi que o segundo. Né? Tipo, eu tô colocando aqui os rankings, por exemplo, da corrida de São Silvestre. Né?
Eu não sei em quantas horas, por exemplo, eu venho aqui e coloco variável ordinal, né? Eu não sei em quantas horas o primeiro colocado fez, né? E também não sei quantas horas o segundo colocado fez, né? Eu não sei se o segundo colocado fez 30 segundos a menos que o primeiro ou 1 hora, né? Então, por isso que tem até um exemplo aqui de um ranking, né? Primeiro, segundo, terceiro. Eu não consigo ter uma diferença numérica entre eles, né? E aqui a variável contínua. Uma coisa muito importante que eu não falei no primeiro vídeo é que o Jamov ele só entende que números têm ponto, né? Então, se você assinalar aqui como uma variável contínua, né, uma variável numérica, né, altura, peso, energia de ionização, qualquer variável quantitativa, se você colocar ponto e vírgula, ele vai entender que aquilo ali não é um número e vai dar erro igual no Excel, né? Meu Excel está configurado para o português do Brasil, então se eu coloco um ponto alguma coisa, ele entende que aquilo não é número e dá erro. Aqui é o contrário, já que meu computador está configurado para o Brasil. Nos Estados Unidos o pessoal usa ponto, no Brasil a gente usa vírgula. Então você tem que tomar o cuidado de sempre deixar os seus dados aqui como ponto, tá? Então aqui a gente pode pegar com esses dados e fazer uma estatística descritiva, né? Você imagina que eu tenho aqui um grupo de pacientes, né? Aqui eu já posso olhar que a identificação deles é numérica, né? Que são 18 pacientes. Eu posso ver que um não fez nem um foi tratado com um grupo de pacientes foi tratado com uma droga placebo, um grupo de pacientes foi tratado com essa droga que é o Anxi-Free, né, livre de ansiedade, e um outro grupo aqui foi tratado com o Joazepam, né, o Joazepam, né? E você pode ver também, né, que eles não estão continuamente separados, né, placebo, placebo, Anxi-Free, Anxi-Free. E aqui a gente tem um grupo que não recebeu terapia e um grupo que recebeu terapia cognitiva, né? CBT therapy, né? Tá, então você imagina que eu tenho uma variável quantitativa, né? E duas variáveis qualitativas. Eu posso fazer uma estatística básica, com esses dados, né? Então eu venho aqui em explorar, eu venho aqui estatística descritiva. Então, eu venho aqui na minha opção estatística descritiva, eu falo aqui que variável que eu quero estudar, eu só tenho uma, né? Então, só tenho uma opção. Aí eu posso aqui separar em dois grupos, né? Que é o grupo que recebeu terapia e o grupo que não recebeu terapia. Então, aqui... E aqui eu tenho as opções de estatística, tá vendo? Né? Aqui eu tenho as opções de estatística. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho 9 que receberam a terapia e eu sei que eu tenho 9 que não receberam a terapia, né? Eu tenho uma média de cada um dos grupos, né? Esse MoodGAN, eu tenho a média dos dois grupos, né? Eu vi que a média do grupo que não recebeu terapia foi menor. Eu tenho uma mediana, né? Eu vejo que a diferença no grupo que recebeu a terapia, a média e a mediana ficam muito próximas. Eu tenho um desvio padrão, eu tenho os valores de máximo e valores de mínimo, né? Eu também posso clicar aqui, que é o teste de Shapiro-Wilk. O que é o teste de Shapiro-Wilk? É para eu dizer se essas duas populações seguem uma distribuição normal, né? Para quem não lembra de como é que funciona a distribuição normal, eu até deixei aqui separadinho uma página aberta do Ken Libre Tests, né? Dos textos livres de química, né? Então aqui ele mostra uma distribuição normal. Você imagina que quanto maior o desvio padrão da tua população, né, mais achatada vai ser essa distribuição. Então, aqui é um exemplo clássico de uma distribuição normal, né? Você tem um lado da distribuição exatamente igual ao outro lado da distribuição. Então, se você tem uma distribuição normal, você imagina que essa área negativa é igual a essa área positiva. Você imagina que você vai ter 68,26% da sua população nessa área entre mais ou menos um desvio padrão, né? E você vai ter apenas 0,14% da tua população nessa área
né, que, né, nessa área aqui, né, que é 3 desvios padrão. Então você imagina que se você pega a média e considera o intervalo de mais ou menos um desvio padrão, você tem 68,26% da população. Se você pega a média da população e um intervalo de mais ou menos 2 desvios padrão, você vai ter 98,86% da população, né? E é claro, né, isso aqui é um caso teórico, né? Você tem aqui tua população totalmente simétrica, mas na prática, especialmente quando você lida com grupos pequenos, é óbvio que você não vai ter uma distribuição simétrica, né? Então a gente chama de distribuição simétrica, né? A gente usa o termo em inglês scale, né? Então, por exemplo, se a tua distribuição numa das pontas ela é menor, né, você tem uma simetria negativa aqui, você tem uma simetria positiva, né? Você imagina que os primeiros valores são maiores que uma ponta, aqui você tem uma distribuição que não tem assimetria, né? Na verdade, quando o autor calculou para esses dados, ele achou uma pequena simetria, bem pequena, mas a gente nem consegue observar uma simetria nesse grupo de dados aqui, né? Então você também tem essa opção aqui no Jamov, que é ver a assimetria, né? Ver a assimetria dessa população, né? Erro padrão, a assimetria, né? Você pode ver a assimetria dessas duas populações, né? Então você vê que a assimetria da população que não recebeu terapia parece com a assimetria dessa população aqui, né? Enquanto que a assimetria da população que recebeu terapia fica muito parecida com essa população aqui, né? Então, basicamente, você tem, para muitas pessoas, né, a estatística tem a ver só com a estatística descritiva, né? Que é o quê? É a média, a mediana, o desvio padrão, né? Não se esqueçam que a variância, o desvio padrão elevado ao quadrado, então ele vai ser um pouco maior, né? E aqui você tem, então, uma série de informações, né? Eu falo que os mais importantes para mim é a média e a mediana, né? Então, por exemplo, uma média muito próxima da mediana, isso já te indica que você não tem valores extremos, né? Lembra que a média ela é muito afetada por valores extremos, enquanto a mediana não. Você imagina que quanto menor o teu desvio padrão, o que, que vai acontecer aqui? Você imagina que quanto menor o teu desvio padrão, mais fina vai ser a tua distribuição normal, né? É claro que em todo estudo que você faz, você não quer ter muita variância, né? Você não quer ter muita variância nos seus dados, né? Porque se a variância for muito grande, você não consegue explicar os seus resultados, né? Então, basicamente, aqui com o Jamov você consegue ter toda uma estatística básica, né, e já separada por grupos, né? Então aqui você tem a média, mediano, desvio padrão, e um dado que nunca aparece em artigo, mas que é muito importante, é a simetria, né, o skewness, né? E então era isso, era mais uma apresentaçãozinha do Jamov, a gente importando mais um conjunto de dados, e se eu quiser já salvar esses dados aqui que eu tenho em formato Jamov, eu venho aqui e salvo e guardar como, eu vou vir aqui e vou salvar, por exemplo, na minha área de trabalho, né? Eu sempre deixo meus vídeos aqui, então eu vou colocar aqui como clinical. Aí já vai ficar salvo no formato OMV, que é o formato do Jamov. Então espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo do Jamov. Muito obrigado a todos os que assistiram.